E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o volume 2 da quarta temporada de Stranger Things. E nesse vídeo vai ter spoiler sim, então se você ainda não assistiu o volume 2, vai lá assistir, depois volta aqui pra gente conversar e discutir sobre as questões da série. E sim, vamos ter mais vídeos como esse aqui no canal, de outras séries, de teorias pra quinta temporada. Então, pra você não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanhe nas redes sociais. Confesso que ainda estou processando esse baque que foi esse volume 2 dessa temporada, né? Lembrando que a quinta temporada é a última, já foi confirmada pela Netflix e pelos irmãos Duffers. Inicialmente a gente tem toda ali aquela divisão dos personagens, né? Uma construção separadamente de cada grupinho, cada um em um canto diferente. A gente tem ali o pessoal de Hawkins, tem o pessoal da Rússia, tem os meninos da Califórnia e a Eleven tentando recuperar os seus poderes. Logo na abertura desse volume 2, a gente tem ali a Nancy, né, vendo tudo o que vai acontecer com Hawkins, todo o plano do Vecna, e tudo aquilo tem a ver com as 4 badaladas, ou as 4 mortes que servem como ruptura do Upside Down para o nosso mundo. Confesso que fiquei um pouco aflita, né? Eu fiquei pensando ali, será que a Nancy vai morrer? Mas, na verdade, aquilo é só uma mensagem que o Vecna quer passar para ela contar para os outros sobre o que ele pretende fazer com Hawkins. Todo mundo morreu! Acabou. Em seguida, a gente tem ali todo o plano elaborado, né, pelos meninos de Hawkins, de usar a Max como isca, Não! já que ela é a próxima vítima dele, e o Lucas, ele não está muito contente com essa ideia. Logo depois a gente tem ali aquele diálogo, né, entre a Nancy e o Steve, onde o Steve ele conta um pouco pra Nancy sobre os seus planos futuros, de ter uma família muito grande, com vários filhos. Talvez seja até por isso que ele se apegou tão bem aos meninos desde o início da série. Eu achei muito fofa essa cena. Do outro lado do mundo a gente tem o pessoal da Rússia, né, o Hopper, a Joy, o Murray, enfim. Eles conseguem escapar ali da prisão, mas antes mesmo deles saírem de lá, eles percebem que os russos, eles têm muitos mais monstros do Upside Down do que eles imaginavam. A gente vê ali alguns Demogorgons, o Devorador de Mente dentro de uma caixa grandona, né, aquela sombra preta. Mas a gente tem ali alguns momentos fofinhos, né, entre a Joyce e o Hopper ali para quebrar um pouco a tensão. Quanto aos meninos da Califórnia, algo que foi bem decepcionante pra mim foi o quanto o Will ele foi apagado dessa temporada. Ele apareceu ali pouquíssimas cenas, não teve muito destaque. Eu esperava um pouco mais ali, né? Também esperava algo revelador sobre o desenho dele, aquele mistério desde o primeiro episódio da quarta temporada. Então foi algo muito decepcionante. Mas eu suponho que isso não é totalmente vão. Eu acredito que na próxima temporada vai haver alguma ligação, vai fazer algum sentido, porque afinal o Will, desde a primeira temporada, ele tem aquela ligação com o Devorador de Mentes. Foi muito triste aquela cena do Will, né, ele conversando com o Mike, falando sobre os sentimentos da Eleven, mas no final a gente sabe que não era sobre a Eleven, era mais sobre os seus sentimentos. E o Jonathan, ele percebeu aquilo. Não é à toa que depois teve aquela conversa com o Will que ele fala, né, que sempre vai estar ali quando ele precisar. Mas em meio a tantas coisas, acabou que isso não foi desenvolvido nessa temporada. Aquela cena do embate entre a Eleven e o Brainer, eu achei o auge desse volume 2, né? Onde a Eleven ela mostra que não é mais um fantochezinho do Brainer e ela começa a tomar suas próprias decisões ali. Ela está lá porque ela escolheu ficar. Depois a gente tem ali aquela cena do Owens, né, com o Dr. Brainer, que ele discute. Desde o início a série já havia deixado bem claro, né, os conflitos que haviam entre ele. O Owens, ele nem sempre concorda com as decisões do Brainer. Eu amei a interação do Argyle nesse último volume, né? Ele foi essencial ali para que o plano desse certo. Caleb, que performance incrível. Confesso que eu não era muito fã ali do Sinclair nas outras temporadas, mas nessa quarta temporada, né, especialmente nesse volume 2, ele conquistou um lugarzinho no meu coração. Um personagem que me surpreendeu muito nessa temporada positivamente foi a Erica. Gostei bastante de ver mais dela, né, nessa temporada, dela ajudando o pessoal de Hawkins com os planos, dela trabalhando com o Lucas, foi bem legal. Agora vamos falar um pouco sobre a morte do Ed Murphy. Sinceramente, pra mim, aquela morte foi totalmente desnecessária. Fiquei muito triste mesmo, né? Mas não pela morte em si, porque a gente sabe que tem essa possibilidade de a gente perder os personagens que a gente gosta, mas sim pela forma como tudo aconteceu. Pra mim, a morte do Ed foi sem motivo. Óbvio que foi necessário sim, né? A ajuda dele, tanto dele quanto do Dusty.
pra eles ali distraírem, né, os Demobates, os morcegos lá que protegiam a mansão do Vecna. Só que ali naquela parte final, no trailer, ele não precisava ganhar mais tempo, não precisava, dava tempo, era só ele atravessar o portal. Mas teve ali, né, todo aquele drama, toda aquela cena onde ele simplesmente parou de correr, né, decidiu enfrentar os morcegos sem plano nenhum, sem nada. Mas enfim, ele decidiu parar de fugir, né? Ele disse que já estava cansado de fugir das coisas, então ele decidiu enfrentar os morcegos. Só que eram tantos que ele não deu conta, né? Obviamente. Consequentemente, ele cai no chão e os morcegos começam a atacar ele. É até naquela hora que o Dust chega, né, pra ajudar ele, só que não dá mais tempo. Pra mim, foi a cena mais triste da temporada. Também senti uma falta de reconhecimento enorme ali no fim da temporada, da parte dos outros personagens. Efetivamente, o Dust, ele sentiu mais, ele foi afetado diretamente, né, já que eles eram muito amigos, eles tinham uma ligação muito grande. Mas e os outros? A única cena que tem depois é do Dustin falando com o tio do Ed. Aquela cena muito triste, chorei muito naquela cena. A participação do Ed foi ali essencial, né, pra conclusão do plano. Mas ele só morreu porque os criadores da série queriam matar alguém. Foi uma morte muito vaga, foi uma morte sem motivo. Óbvio que teve ali toda aquela questão da Max, né, a história dela, mas a gente não sabe ainda se ela vai de fato morrer. Acredito que o que mantém ela viva é a conexão entre a Eleven e o Vecna, a conexão entre o bem e o mal. Aquelas partes ali do Alaska foram de arrepiar também, né, toda aquela tensão do Hopper tentando matar o Demogorgon que tava com o Devorador de Mentes dentro do corpo. Mas no final deu tudo certo, né, e o Yuri finalmente decidiu colaborar. Ali naquele finalzinho já do volume 2, a gente tem a Nancy e o Jonathan conversando, só que o Jonathan, ele mente novamente pra Nancy, ele não consegue falar a verdade pra ela. Tinha um clima bem pesado ali, eu também senti que a Nancy, ela também tava querendo romper um relacionamento, mas a série não deixou muito claro com isso. Mas a gente viu ali que talvez o Steven conseguiu ali abalar um pouquinho o coração da Nancy, né, que ela ficou um pouco pensativa, ela viu que ele amadureceu muito, e talvez a gente tenha um pouquinho mais de Nancy e Steven nessa próxima temporada. Diz aqui nos comentários se você é Team Nancy e Steven ou Team Nancy e Jonathan. E no finalzinho do episódio confirma a nossa hipótese de que o Vecna ainda estava vivo. Até então a gente não tinha certeza, né, porém foi criado essa suposição, já que quando a Nancy, a Robbie e o Steven saíram da mansão dos Crills, o corpo dele não estava lá. Mas o Will, ele confirma a presença dele, né? Ele fala que o Vecna, ele está ali em Hawkins. Acredito ali que agora, nessa última temporada, o Will, ele vai ter ali o destaque, né? Que ele não teve nessa quarta temporada, por causa da sua conexão com o Vecna, né? Desde que o Devorador de Mentes usou seu corpo como hospedeiro. Ainda temos muitas coisas para entender sobre o mundo invertido, mas acredito que isso vai ser um ponto-chave que vai ser mais abordado na próxima temporada. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados aqui no canal que vai sair vídeo de teorias para quinta temporada. E é isso. Tchau!